Eu ia viajar para o interior, algum lugar, ia visitar algum conhecido, tinha os caras fazendo cavalgada na estrada. Eu sei que depois de uns 5, 6 negócios desse de cavalo, e uma coisa que me chamou a atenção, eu gostava tanto de cavalo, que o que me remeteu à minha infância, vocês vão até dar uma risada. Quem gosta de cavalo gosta do cheiro da bosta do cavalo. Exatamente. Teve um dia que eu tava era um final de semana, tinha passado uma cavalgada e fica na cidade, não adianta. O cavalo faz sujeira e fica. E eu tava numa sinaleira, um semáforo, como a gente chama aqui, né? A gente chama de sinaleira. E aquele cheiro veio. E aquilo, na mesma hora, me trouxe direto para minha infância. Que quando meu pai me levava para andar a cavalo, minha mãe, meus avós, a primeira coisa, antes de chegar lá onde estavam os cavalos, eu já sentia o cheiro. E aquilo me trouxe de volta para o cavalo. E hoje nós vamos conversar com o Felipe Arsuf. Vamos falar sobre o método que ele desenvolveu sobre a Doma Livre. Vamos só esperar ele entrar, o pessoal ir entrando. Fala, Gabi. Ó, o Filipão já entrou. Vamos chamar ele aqui. Fala, Filipão. Era, Thiago, tudo certo? Graças a Deus, e você? Tudo em ordem. Já tá no chimarrão aí? Ah, aqui o chimarrão aqui não pode faltar, né? Tá muito frio, não? Tia, pior que esquentou hoje aqui em Caxias. Estamos só aqui, ó, só de camisa. Hoje tá quente aqui. É, aqui hoje até que tá melhor também, aqui tá tranquilo. Mas vai esfriar feio aqui final de semana. É, aqui vem depois daí, né? Chuva vem depois daí, o frio vem depois daí. Vem subindo. Aí ela vem chegando pra cá. Bom, gente, hoje nós vamos conversar com o nosso amigo Felipe Arsuf. Foi interessante que foi na quinta-feira, né? Eu Na tava quinta. testando quinta-feira de manhã, eu tava lá no rancho testando a internet. Aí o Felipe entrou lá na live a hora que eu tava testando. E a gente fez uma live de supetão, né, Live Felipe? teste ali. Uma live meio teste para. Ficou até salva, eu deixei ela salva lá no Instagram. E ali mesmo a gente já combinou da gente fazer uma live e calhou de dar certo a gente fazer hoje. Então o Felipe vai falar aí pra gente um pouco da. Um pouco, não muito, porque ele tem uma história muito legal para contar pra gente. Como ele começou a mexer com cavalo, que foi uma coisa que me chamou a atenção. Além do método que ele desenvolveu, que é o método da doma livre, né? Que é a doma sem, que também não utiliza a violência, né? Então vamos conversar aí, o pessoal vai mandando as perguntas e aí a gente vai ter esse bate-papo aí. Filipão, se apresenta o pessoal aí. Bom, primeiro eu queria te agradecer por essa oportunidade, por tu aí me dar esse espaço para a gente trocar essa informação, contar um pouquinho dessa história, desse método que eu venho desenvolvendo, né? Acho que nenhum método é fechado, é Sim, 100% completo, né? A gente está tá em sempre constante aprendendo. evolução. Os alunos vêm para aprender, mas eles se enganam. Às vezes, muitas coisas a gente agrega com as experiências dele, a gente aprende muita coisa nesses cursos, nesses trabalhos que a gente faz. Meu nome é Felipe Arsuf, tá? Eu sou aqui de Caxias do Sul, não sou natural do Rio Grande do Sul, mas escolhi esse Ah, estado de coração. Eu nasci na divisa de São Paulo com Minas Gerais. Sou mas meio vem cá, paulista, rapidinho. meio mineiro. A sua família tem origem no sul ou não? Não conhecia ninguém aqui no Sul. Nunca tinha Caramba. vindo para cá. Mas eu sempre tive um carinho muito grande, uma vontade muito grande de me mudar para cá. Não sabia por quê, não tinha explicação por quê. E quando eu desci do avião aqui, há 8 anos atrás, é a mesma sensação, aquela sensação, sabe, de chegar em casa, chegar na casa da mãe, chegar na casa da avó, se Sim. sentir em casa. Eu já morei no Mato Grosso, Goiás, várias cidades do interior de São Paulo. Embora sempre muito bem recebido nessas, nunca me senti tão em casa como eu me sinto aqui no Rio Grande do Sul. E aqui eu aderi à cultura, aderi aos costumes, e hoje eu sou mais gaúcho do que qualquer outra coisa. E o seu sobrenome é bem parecido com o sobrenome como se fosse do sul. A minha família é família italiana, de São Paulo. Ah, então é por A isso. minha família é toda de São Paulo, São Bernardo do Campo. Então tá explicado.
né? Mas acabei fazendo a vida aqui no Rio Grande do Sul. E desde pequeno eu sempre tive a cidade que eu nasci, uma cidade turística, né? Muito turismo rural, né? Desde aquela época. E eu sempre tive esse encanto pelo cavalo. Sempre que eu via o cavalo, o mundo meio que parava e eu tinha que ir lá. Eu dei muito trabalho para meus pais desde pequeno, com passeio a cavalo, volta a cavalo e tudo mais. Uma época meu pai chegou, meu pai não é ninguém da minha família é do meio do cavalo ou do campo, nunca tiveram propriedade, né? Sempre da cidade. E meu pai, uma vez tão indignado, chegou uma hora, perguntou pro cara que fazia as voltas a cavalo, os passeios a cavalo, perguntou quanto é que custava um cavalo. Se no fim das contas, no mês, não era mais fácil comprar um cavalo e eu ir andar do que ficar pagando um passeio a cavalo. E aí, eu sempre tive esse fascínio por cavalo, mas a minha família sempre se mudou, né? Acabei me mudando dessa cidade, para uma outra cidade do interior de São Paulo. E lá eu não tinha muito contato com cavalo. Aí veio a infância, a adolescência, eu fiquei distante, né? Eu dos 14 anos aos 18, o meu projeto era seguir carreira militar, tá? Então eu sou graduado paraquedista e tenho curso de piloto de helicóptero. Eu preparei a minha vida dos 14 aos 18 anos para servir o exército, para servir no Rio de Janeiro, no Centro Penha Brasil, no grupo de paraquedistas. Então eu não tinha um plano B, eu estudava para isso, eu mudei a minha vida inteira para isso. Eu respirava a carreira militar. 7 meses antes de eu me alistar, com 17 anos, eu descobri uma hérnia de disco na coluna. Caramba! E eu fui cortado do exército, nem pude servir. E naquela época eu perdi o chão. Eu vi os amigos fazendo faculdade, vestibular, e eu não tinha um plano B. A minha vida dos 14 aos 17, 18, era aquilo ali, eu não tinha uma outra opção. E foi um ano que eu fiquei meio perdido, 17, 18 anos. Minha mãe falava, vai fazer uma faculdade, faz qualquer faculdade. Eu falei, não vou perder tempo em qualquer faculdade, não me achei. Cara, Eu e é tinha uma engraçado que programação. é uma idade que geralmente as pessoas estão tentando se achar e você já sabia o que você queria. Eu já tinha claramente o que eu queria. Não tinha uma opção B, né? E ali eu fiquei um pouco perdido. Aí eu caí no mercado tradicional do trabalho, fui trabalhar, meus pais eram separados, eu tinha que contribuir, ajudar, né? Minha mãe criou eu e meu irmão sozinha, então a gente tinha que fazer a máquina continuar. Então eu caí para o mercado, fui trabalhar em empresas, e aí eu acabei entrando na área comercial. Como todo mundo acha que a gente tem uma facilidade de conversar, de falar, de dialogar, sempre cai para a área comercial, não adianta. É. E eu fui comecei com 18, 19 anos aí, e fui fazendo a carreira assim. E, e eu sempre fui um cara assim muito muito do mundo, sabe? Eu nunca fui muito preso à cidade, a nada disso. E conforme eu ia crescendo nessa carreira, as oportunidades de trabalho iam surgindo em outros estados. Então outros profissionais já tinham família na minha idade, com 23, 24 anos ali, 22, 23 anos, já tinham mulher, alguns filhos. E eu não tinha nada, não tinha nem um passarinho para dar água. Então eu acabava, os escritórios novos que abriam, as filiais novas que abriam, eu sempre era a primeira opção da empresa para ir. Porque eu vivi muitos anos com que cabia em duas malas e uma mochila. Só. Eu não comprava nada além disso. Eu estava sempre pronto a me mudar. Então eu morei no Mato Grosso, Goiás, Bauru, interior de São Paulo, morei 3 anos e meio em Bauru, morei em muitas cidades. Então eu estava sempre na frente nessa área por ter essa disponibilidade. Vim para o Rio Grande do Sul da mesma forma, vim transferido para uma empresa. Até então não trabalhava com cavalo nessa época. O Então cavalo tinha você foi ficado. aí já trabalhando. Não. Eu não... Desde os 7, 8 anos de idade, que eu tive o último contato, até os 20 e poucos anos, 26, 27, 28, não tive contato mais com cavalo. Só na TV e olha lá quando via na rua. Que interessante, cara. Fiz a carreira toda, eu cheguei a diretor comercial com menos de 30 anos. Detalhe, eu não tenho faculdade. Eu Ó, não tenho nem administração de empresa. É só experiência. a sua capacidade. Experiência e força de vontade. Tá? O currículo é muito importante, a faculdade é muito importante. Mas hoje a gente já vê que o mercado vem mudando. As pessoas que têm experiência, que têm know-how para fazer, elas se destacam muito mais do que um simples, grosso modo, até feio dizer, um simples canudo. Né? Sim. E para encurtar um pouco a história, eu caí numa companhia muito grande, uma companhia multinacional, e a pressão, eles nos treinam muito bem. Né? Tu é um profissional de ponta. Só que te cobram, te sugam um pouco da vida.
né? Então eu sempre trabalhei com metas, com objetivos, sempre fui um cara muito acelerado, muito para frente, assim. Tocava 2, 3, 4 projetos ao mesmo tempo. E chegou uma época em que o meu nível de estresse estava tão grande que a nível de exigência da empresa e a operação que eu vim abrir aqui no Rio Grande do Sul, aí que eu pedi uma transferência, em novembro de 2011, surgiu uma reunião em São Paulo e falou assim, nós vamos abrir uma filial em Caxias do Sul. E eu desde 2008 queria vir para cá, mas eu não sabia como. Não sabia como vir, não conhecia ninguém, nunca tinha vindo, não sabia nem o que fazer aqui. Mas eu sabia que eu queria vir aqui. Quando abriu essa oportunidade, eu cheguei para um dos diretores e falei, eu quero essa vaga. Aí eu me lembro até hoje, ele falou assim, tem parente lá? Não. Conhece alguém lá? Eu falei, não. Mas tu já foi para lá? Eu falei, não. E o que tu quer fazer lá? Eu falei, tem a vaga? Ele falou, tem. Tu consegue me encaixar? Consigo. Quanto tempo tu precisa para ajeitar tuas coisas aí? Uns 2, 3 meses? Eu falei, me dá 2 semanas que eu tô lá. Em 12 dias eu estava aqui. Não tinha nem hotel para ficar. Cheguei, nem hotel para ficar, só peguei o avião e vim. Aqui eu cheguei, conversei com um taxista, peguei a indicação de um hotel, no outro dia tinha alugado um apartamento e assim eu fui. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Não tinha nada, o que cabia em 2 malas e uma mochila, só. E aí, onde é que o cavalo cruzou na minha vida? Depois de abrir operação aqui, contratar escritório, formar equipe, treinar, bater meta, correr atrás. Eu cheguei num estágio que eu dei em 65 dias, mais ou menos, 70 dias, eu dei 2 entradas no hospital com início de infarto. Pressão a 27 por, sei lá, 17, 20, 22 por alguma coisa, estourando, explodindo. Eu me lembro até hoje que aquele dia que me chamou a atenção, cara. Essa mudança, aí que foi a mudança na sua vida, né? Eu dei a sorte, foi as 2 vezes, foi na parte da tarde. E eu dei a sorte nesse intervalo de pegar o mesmo médico, tá? No atendimento do hospital. E aí na segunda vez, na primeira vez eu confesso que eu não lembrava dele. Tá? Eu estava tão atordoado que eu não lembrava dele. E na segunda vez ele falou, tu aqui de novo? Aí eu olhei para ele assim, falei, foi o senhor que me atendeu da última vez? Ele falou, foi. E tu tá pior do que a outra vez. Ele falou assim, ó, tu é um cara novo, eu não sei o que tu faz da vida, também não me interessa. Mas repensa, isso vai acabar te matando. Ele falou, tu tem mais chance de um infarto fulminante do que uma pessoa de idade, de uns 70, 80 anos. Claro, Aí ele me explicou o porquê lá das veias, do coração e parari, parará. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu me falei, puxa, mas eu não tenho nem 30 anos. Falei, como é que pode? Eu falei, não, tá errado, doutor. Ele falou, não. Cara, de repente tu pode não aguentar uma terceira vinda aqui. Aí eu falei, puta merda, o que eu vou fazer da vida? Aí eu saí de lá atordoado, mais atordoado do que quando eu entrei. Aí eu fiquei alguns dias, eu pedi uma licença no trabalho de uns 5 dias, 4, 5 dias, foi no começo da semana, pedi até o final da semana. Eu cheguei em casa, Thiago, eu olhava para a parede assim, depois de tantos anos, fazendo a mesma coisa, e eu não sabia o que eu gostava de fazer da vida. Eu já era tão condicionado a correr atrás de objetivos, dos padrões da sociedade, de crescer na carreira, de acumular e de ganhar dinheiro, e aquele negócio, aquele turbilhão, tu tem que estar sempre em alta, sempre ser o melhor, que a sociedade cobra muito da gente isso daí, né? E buscar melhorar e buscar crescer, que eu falei, eu não sei o que eu gosto de fazer da vida. Se eu pudesse largar tudo e fazer alguma coisa, hoje eu não sei o que eu gosto. Aí eu só lembro que eu falei assim, eu preciso achar alguma coisa para fazer. Eu lembro daqueles dias depois daquilo, eu começava a ligar a TV, tinha um filme, daqueles filme antigo de Velho Oeste, lembra? Uhum. Tinha os cowboys, e eu via aquele negócio, cavalo e tal, mas não me dava conta. Eu ia viajar para o interior, algum lugar, visitar algum conhecido, tinha os caras fazendo cavalgada na estrada. Eu sei que depois de uns 5, 6 negócios desse de cavalo, e uma coisa que me chamou a atenção, eu gostava tanto de cavalo, que o que me remeteu à minha infância, vocês vão dar risada. Quem gosta de cavalo gosta do cheiro da bosta do cavalo. Exatamente. Teve um dia que eu estava era um final de semana, tinha passado uma cavalgada, e fica na cidade, não adianta, o cavalo faz sujeira e fica. E eu estava numa sinaleira, um semáforo, como a gente chama aqui, né? A gente chama de sinaleira. E aquele cheiro veio. E aquilo, na mesma hora, me trouxe direto para minha infância. Que quando meu pai me levava para andar a cavalo, minha mãe, meus avós, a primeira coisa, antes de chegar lá onde estavam os cavalos, eu já senti o cheiro. E aquilo me trouxe de volta para o cavalo. Eu falei, puta vida, a coisa que eu adoro fazer é cavalo.
né? Aí eu Te falei, levou lá na puta, sua mas eu andava a infância. cavalo. Hã? Te levou lá na sua infância. Me trouxe de volta à minha infância. A coisa mais pura, o sentimento mais puro do que eu gostava, assim, sem visar dinheiro, sem visar status, sem visar nada. Era gostar por gostar. A paixão sem assim, razão. E aí daquilo eu falei, puta, mas trabalhar com cavalo. Eu pensei, eu não tenho, não tenho nem propriedade. Eu falei, então como é que eu vou criar cavalo? Eu não tenho condição de criar cavalo, nem know-how para criar cavalo. Eu falei, não, descartamos. Falei, competir? Eu falei, nunca fui um cara, sou competitivo no trabalho. Eu falei, mas competir a cavalo eu acho que não é a minha. Sei lá, não sei nem que esporte começar. E aí eu falei assim, tá, mas e treinar a cavalo? E domar a cavalo? Como é que é esse mercado? Como é que os caras fazem? Como é que os caras amansam os cavalos? Porque eu sempre gostei do cavalo, tem gente que dá risada, do estado mais chucro do cavalo. Eu acho mais bonito o cavalo na essência, que é quando ele é livre. Um cavalo totalmente submisso, entregue, é funcional e é muito bom e necessário. Mas o que brilha o olho da gente é ver um cavalo correndo solto assim pelo campo afora, Sim. né? Que é o estado mais puro e mais livre do animal. E aí eu fui começar a pesquisar como é que estava o mercado da doma, como é que era isso daí, como é que era feito. Aí havia a questão da cultura aqui do Rio Grande do Sul, de outros estados. E aí eu comecei a fazer curso. Aí eu fui me desligando aos poucos do trabalho e fui pesquisar uns cursos que dava para fazer de final de semana. Aí eu fui fazer aqui em Porto Alegre, com um grande amigo, Thiago Simon Pés, que cuida vai da parte de horsemanship, de manejo e tal, e é veterinário também. Fui fazer um curso com ele. Ali eu comecei a ter uma visão diferente. Fui fazer um curso pelo Senar, de doma racional, tá? Aí eu fui tendo várias opções, fui acompanhando um pouco do trabalho que a gente hoje tem internet, então é fácil conhecer pelo É, mundo agora é aí mais fácil, né? pessoas, né, formas, metodologias. E aí eu sei que eu consegui chegar num curso com a ajuda do Thiago, esse veterinário, que ele já conhecia esse profissional, eu consegui chegar num curso aqui no Brasil, foi difícil conseguir uma vaga nesse curso, do Martim Otioteco. Não sei se tu conhece o argentino. Não, não conheço ele, não. Aquele que tinha uma série, teve uma série há uns anos atrás, o Domador de Cavalos, um cabeludo, barbudo. Não é o filho do Oscar, não, né? O filho do Oscar tem Não, outro nome. não é Scarpati, não é da Doma Índia. Ele trabalha com a Doma Baquiana. Ele é um cara, para encurtar a história dele, assim, ele é um cara que vivia no meio do nada, no interior da Argentina. Esse meu amigo Thiago foi fazer um curso na propriedade dele, antes dele viajar o mundo hoje dando cursos e tudo. Ele vivia numa casa assim de barro, tá? Com um cano de água assim, e só ele e os cavalos. Não tinha gente próximo. Não tinha nada próximo. Ele é um cara assim, sabe o bicho do mato? É esse Sim? cara, né? E hoje ele é um cara mundialmente reconhecido no meio desse meio aí. E eu consegui um curso com ele. Quando eu fui para o Paraná para fazer esse curso com ele, há uns anos atrás, aí é que a minha ficha caiu. Eu falei, é isso aí. É isso que eu vou fazer. E aí eu voltei aqui para Caxias. E eu lembro que eu cheguei e falei assim, eu vou domar cavalo. Mas a galera dava risada. A galera do escritório dava risada. Eu falei, mas tu é louco, tu vai largar uma carreira dessa, tu viajou meio mundo aí para agora viver no meio de cavalo. Passaram-se alguns meses, eu fui me desligando dessa vida aí e comecei. Como é que eu ia começar? Como é que tu começou domando cavalo? Ninguém te dá um cavalo para domar. Ninguém te conhece. Tu nem É. sabe se tu sabe domar um cavalo. Ninguém quer ser o primeiro. Ninguém quer ser o primeiro cliente. Eu sei isso Cobaia, pela né? carreira comercial. Ninguém quer ser o teu primeiro cliente, né? E aí eu comecei a bater nos galpões, nos aras, assim, oferecendo o meu trabalho de graça, por experiência, tá? Eu tive grandes pessoas que me ajudaram no começo, tá? Para quem é aqui quem é de Caxias do Sul aqui, conhece o Graciano, o vulgo Graxa, abriu as portas da hotelaria dele para mim ir lá limpar a cocheira, para mim ver o manejo, para mim ver como é que é. Os potrancos chegavam, eu amansava os potrancos, né? Ia desenvolvendo o meu jeito, porque o que eu vi nos cursos, a dificuldade que eu sentia nos cursos, que eu saía dos cursos, mas era um método muito fechado. E tinha coisas que eu não conseguia fazer igual. Só que o pessoal dizia assim, ó, esse é o passo um, passo 2, passo 3. Ponto. E às vezes o cavalo não respondia bem no passo um, passo 2, passo 3. Entendeu? Às vezes aquilo não funcionava exatamente naquela ordem. Às vezes a gente precisava mesclar um pouco de cada coisa
atrasar uma, depois voltar naquela outra para dar andamento no aprendizado de cada cavalo. Cada ser é único. E aí eu falei, não, peraí, eu vou fazer o seguinte, eu entendi o que é preciso para domar um cavalo. Agora eu vou pegar um cavalo, 2, 3, quantos aparecerem, e eu vou deixar ele me ensinar alguma coisa. Eu vou entender o bicho, e conforme ele me apresenta as coisas, eu vou passando o que eu preciso. E aí me preocupei não com o método, não em chegar dentro do redondel, na verdade eu nem tinha redondel naquela época, esse é um dos motivos que chama doma livre. Como eu trabalhava de graça nos lugares, eu não podia chegar assim, eu vou usar o redondel ali, tá? Mas tu é quem? Tu não é ninguém, tu tá aqui de graça. Então eu ia para o meio do campo. Só tinha um cabresto grande e o cavalo. Entendeu? O cavalo sempre solto, sempre livre. Sempre estava livre. Ele sempre tinha opção de sair. Eu nunca prendi um cavalo dentro de um lugar para domar. Ele sempre estava ali. Na minha casa foi ter redondel há 6 meses atrás. Olha só. Só para os alunos, porque eu não uso. Só para os alunos se sentirem mais seguros. Terem uma noção de limitação. Você continua trabalhando no espaço aberto, livre. Um espaço aberto. Espaço aberto. O cavalo sempre pode ir. Sempre pode ir. A hora que ele precisar sair, ele sai. Eu vou lá e trago de novo, não tem problema. Os potros são amansados livres. Você não usa nem o cabresto, não. O cabresto você usa. O cabresto, sim. Só o cabresto. Longo. E nos primeiros contatos com os potros, depois que a gente solta no cabresto, depois que ele já aprendeu a ficar próximo de ti, ele fica só de buçal. O trabalho é feito com ele livre. Se ele quiser correr, deixa que corra. A gente vai e retoma. E o cavalo aprende a estar comigo. O cavalo aprende a estar comigo porque a gente está junto naquele processo. Não oferece risco e também é prazeroso para ele. Eu sei a hora de parar. A hora que já deu para ele. A hora que vai começar é prazeroso para ele, né? Exato. Eu exploro isso aí. Exploro a curiosidade. O cavalo é um animal muito curioso. Então, se eu exploro a curiosidade dele, ele me entrega as coisas mais rápido. Não é eu tentando impor uma coisa para ele. É eu mostrando uma coisa que desperta a curiosidade e ele vem atrás para fazer. Se torna mais rápido porque ele está ligado no que eu estou querendo explicar. Ele está curioso, ele está atento no que eu estou tentando explicar. Aí eu preciso fazer 1 ou 2 vezes só. Eu uso o próprio instinto do cavalo a meu favor, não contra. E isso eu fui aprendendo de muito olhar o cavalo solto. Quando eu consegui ter cavalos meus e de clientes e ter um lugar, porque eu morava na cidade quando eu comecei. Eu trabalhava durante o dia, domar cavalo à noite. Eu domava cavalo de noite no começo. Então você continuou trabalhando, você não parou a empresa. No começo eu continuei trabalhando uns 5, 6 meses, ia de noite nas hotelarias, nos aras, para lidar com os cavalos. Foi ganhando experiência? Ganhando experiência até eu girar essa chave aí de abandonar aquela empresa, aquele trabalho, para começar a me aperfeiçoar nisso daí. E com o passar do tempo, eu lembro quando eu comecei, todo mundo torce pro cavalo, né? Tu sabe como é que é, né? Como que eu sei? Todo mundo torce pro cavalo, quer ver o cara se quebrar. Todo mundo quer ver o cara se quebrar. E quando o pessoal perguntava, me olhava assim, falava assim, perguntava como é que eu ia fazer o trabalho, como é que eu fazia, eu explicava por alto, né? E o pessoal falava, putz, isso não vai dar certo. Quer ver? Aí chamava o fulano, vem aqui. Vamos dar uma olhada no cara se quebrar lá, ele vai se arrebentar lá, ó. Que quando tu chega e oferece um tipo de trabalho desse num lugar, o pessoal pega o quê? Pega os piores cavalos, que é aquele que o domador já passou 2, 3 domador, que ninguém mais quer, que está atirado num fundo de campo. Esse é o cavalo que não vai oferecer problema. Só refugo. Exatamente. E aí o pessoal se juntava assim para ver, né? Para ver a desgraceira. Porque o cavalo já tinha derrubado 2, 3, cavalo que se boleava, cavalo que mordia. Só que eu não sabia. Os caras falam, não, ele é manso, só falta serviço. Só dá serviço para ele. E aí tu chegava achando que era aquilo. Só que eu nunca cheguei e botava a encilha, a sela e montava no cavalo. Não. Eu dou um tempo pro cavalo. Deixa eu ver o cavalo. Deixa ele me dizer o que ele tem, o que ele não tem, o que ele tem dificuldade, o que ele não tem. Que isso eu faço muito hoje. Eu sou muito chamado para avaliação de comportamento de cavalo. Às vezes o pessoal, Felipe, eu preciso de um cavalo aqui que precisa redomar, o cavalo não tem jeito, não vai, não sei o quê, vem aqui dar uma olhada. Eu vou na propriedade da pessoa e olho, eu falo, cara, tu não precisa redomar esse cavalo. Até pode me levar se tu quiser, mas não precisa. O que tu precisa mudar é aquilo ali, ó. Detalhe no manejo, aquele tratador teu tem que fazer diferente. Muda isso, daqui 1 semana tu me liga.
Aí o cara, tá bom, vamos mudar. Ele falou, Felipe, não precisava mesmo. Mudou aquilo ali, o cavalo é outro bicho. Muda a embocadura, muda o jeito de tu usar a tua mão, usar a tua perna, muda isso aí que o cavalo vai mudar. Dito e feito, o cavalo muda. Então não precisa me trazer. Podia falar, não, leva lá em casa, fica lá 3, 4 meses lá. Falei, cara, não é Todo esse o mundo acha, trabalho. todo mundo acha que assim, você precisa de uma ferramenta extraordinária ou uma coisa milagrosa. E não é, né, cara? É coisa Não, simples que faz a não, diferença. são detalhes. São detalhes. É que o pessoal, eles enxergam o cavalo pronto só. Eles não entendem, vamos supor, meu cavalo, que nem um conhecido agora, meu cavalo não sai da porteira. Não tem jeito de sair da porteira. Ele quer voltar para a cocheira, ele quer voltar para dentro, vou vender o cavalo. Ou vou meter espora e vou não sei o quê. Quando eu chego nesses lugares, o pessoal me chama, o último que eu vou perguntar é do cavalo. Primeiro eu vou entender quem monta. Deixa eu ver tu montando. Vai lá e monta no cavalo. Que eles me chamam, eles querem que eu vou lá montar no cavalo e já resolver o problema. Eu preciso É. entender qual é o problema. Porque a visão do proprietário, de quem está trabalhando, é uma. Quem está de fora enxerga de um outro jeito, né? Então até o pessoal hoje manda muito vídeo. Bah, Felipe, tô com um problema no cavalo assim, 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 assado. Falei, manda um vídeo para mim. Quando eu olho o vídeo, primeiro eu vou olhar o cavalo. Então eu olho as reações que o cavalo está apresentando. Beleza, eu acabo de assistir o vídeo todinho olhando só o cavalo. Volto o vídeo e vou olhar quem está montado. Quais são as ações que ele está tendo, que ele está realizando, que está gerando ou não, possivelmente ou não, aquela reação no cavalo. Depois eu volto o vídeo e assisto umas 2 vezes para olhar o conjunto e aonde ele está, todo o entorno, aonde ele está fazendo, como ele está fazendo, o ambiente que ele está fazendo. Muitas vezes é um detalhe. Às vezes o cara me liga e fala, tá vendo aquele cavalo que tu encilhou? Encilha do outro lado lá. Aí o cara vai lá e encilha. Eu falei, agora volta naquele ponto que ele tem dificuldade. Montado. Passa, volta, agora sai pela porteira. Batata, o cavalo sai. Eu falei, tu mudou o estado de espírito do cavalo. Porque quando tu leva um cavalo que tem problema para encilhar em tal lugar, aqui no Rio Grande do Sul, não sei aí, aqui no Rio Grande do Sul o pessoal tem muito costume de encilhar o cavalo amarrado. Sim, aqui Tá? também. Cavalo amarrado. É. Eu A não, maioria. os cavalos aqui meu nenhum são amarrados, nem para veterinário, nem para casqueamento, nem para nada, para doma, para nada. Eles sabem ficar amarrados. Depois que eles estão domados, eu ensino a ficar amarrado. Mas antes disso, não são amarrados. Não tem porquê. Claro, um caso um cavalo está machucado, está ferido, precisa ter uma contenção, precisa chegar a 2, 3 pessoas, aí é uma situação de risco. O cavalo está machucado, está ferido. No manejo, o cavalo não tem. Até porque quando eu desço do cavalo no campo, o cavalo tem que ficar parado onde ele está. Se eu desço no meio do campo e não tem uma árvore, vou amarrar o cavalo aonde? Fazer o quê? Perdi o cavalo. Vou ter que voltar a pé para casa. Então, e aí nesse ambiente é que eu fui desenvolvendo a técnica, né? E como que eu cheguei no formato de hoje? Eu recebia muito pedido, aí começou a espalhar o boca a boca. Ah, tem um cavalo no problema, liga pro Felipe. Liga pro Felipe, Felipe ajeita. Ficou como um ajeitador de cavalo, não é domador. Ajeitador de cavalo. Ah, eu tenho um cavalo que é o demônio, leva para ele lá. Aí só vinha as bombas. E aí o que acontecia? Eu ajeitava o cavalo ficava aqui 1 mês, 2, 3, depende do problema. Pedia sempre para os proprietários, venham participar, venham olhar como é que é, venham, né, participar desse processo. Porque depois que eu te entregar o cavalo, é contigo. Eu não estou mais lá. É isso que é Aí legal. aqui Você leva o proprietário para participar do processo. eu faço questão, é quase parte do combinado do trabalho. Eu preciso que ele venha pelo menos uma vez por semana, cada 15 dias, participar do processo. E ele trabalha o cavalo. E ele trabalha o cavalo. Ele trabalha o cavalo junto comigo. Eu começo o cavalo, depois ele vem dando continuidade. Porque quando eu devolver para ele, ele vai ter que dar sequência naquilo. Só que no começo, lá atrás, a maioria não vinha. Sabe? Eles deixavam o cavalo lá, falavam, quando que eu venho buscar? Falavam, daqui tal dia tá pronto. Aí às vezes precisava de mais tempo ou menos tempo. Se fosse menos tempo, eu já ligava, né? E aí quando eles chegavam, deixa eu dar uma olhada. Aí eu montava antes, eles montavam. Ah, Felipe, que incrível. Puta, tu me devolveu o cavalo. Tô muito feliz. Obrigado, não sei nem como te agradecer. Beleza, pegava, embarcava o cavalo e ia embora. Passava ali 40, 60 dias, me ligava. Ah, Felipe, o cavalo tá estranho. Falei, mas o que que deu? O cavalo tava bom? Não, pois é. Aí contigo o cavalo era um doce. Trouxe aqui para casa, voltou e tá pior ainda. Ele aprendeu umas coisas novas ainda. Vou ter que te levar de novo. E isso começou a acontecer. Eu falei, pô, mas será que eu não estou sabendo fazer? O que está errado? Será que eu estou que eu estou pecando?
cavalo aqui tá tranquilo, o cara veio, ficou feliz, o cavalo conseguimos, né, resgatar o problema que ele tinha, tirar o problema que ele tinha. Eu comecei a me questionar, falei, acho que eu estou fazendo errado, vou parar de trabalhar com isso aí. Não está dando resultado, estou fazendo um trabalho contra a minha imagem, né? Tá indo contra. E aí eu falei, não, peraí, tem uma peça que não está encaixando aí. Aí que eu cheguei na peça fundamental do meu trabalho hoje, que é o proprietário. Se ele não sabe conduzir o cavalo, se ele não sabe como se portar nas situações de risco, de perigo com o cavalo, quando o cavalo nega, se assusta, alguma coisa, infelizmente, involuntariamente, ele acaba estragando o cavalo. O cavalo é igual um carro. Todo mundo tem carteira de motorista, mas se tu não sabe dirigir, tu vai acabar com aquele carro ali. Pode ser o melhor carro que tem, o mais caro que tem. Se tu não sabe pilotar, tu vai arranhar a embreagem, tu vai frear na hora errada, entendeu? É a mesma coisa. Aí eu fui entendendo que não adianta, eu podia corrigir o cavalo 10 vezes. Se o proprietário não souber dar continuidade no serviço, o meu trabalho é em vão. Eu me sentia mal em receber o dinheiro. Porque o trabalho, que para mim era muito simples. E eu explicava depois, falou, ó, leva o cavalo, muda isso, faz isso, isso, isso. Só que o pessoal não estava preocupado em mudar. Eles achavam que o cavalo estava com um problema resolvido, mas eles não precisavam mudar. Eles podiam continuar daquela mesma forma que eles não precisavam mudar, porque o cavalo eu já tinha ajeitado. Só que não é assim. Se tu continua com a mesma conduta, o cavalo vai voltar a apresentar os mesmos problemas. Né? Tu concorda comigo? Claro. Né? Então, assim, e ali foi surgindo essa necessidade de trabalhar junto, cavalo e proprietário, ou cavalo e domador, ou cavalo e tratador, enfim, quem lida com o cavalo. E aí que surgiram as demandas pelos cursos, pelas palestras, pelas assessorias, né, para a gente conseguir trabalhar o conjunto, porque o conjunto tem que estar alinhado, né? Então, sem isso não dá. E o cara tem que entender um pouco mais do cavalo dele, tem que conhecer um pouco mais do cavalo dele para conseguir tirar um bom resultado. Senão, não adianta, né? Por isso que isso deve ser nível Brasil. Tem tanto, aqui tem muito. Meu cavalo não me acertei, vou comprar outro. É. Aí Não comprar dá um nem, cavalo, não dá esse nem cavalo não me oportunidade pro acertei com ele. cavalo. Hã? Não dá nem oportunidade pro cavalo, né? Não dá oportunidade. É porque, na verdade, ele até vai achar um cavalo no perfil dele, mas ele vai rodar uns 5, 6 cavalos. É mais fácil ele tentar entender de equitação, entender de manejo, entender de comportamento, para ele mesmo conseguir moldar o cavalo dele, né? Então foi por essa linha que que eu comecei a intensificar o meu trabalho, né? E ajudar pessoas a terem cavalos melhores, porque eu percebi que eu não ia conseguir corrigir todos os cavalos do mundo. Mas se eu conseguisse melhorar as pessoas e elas entendessem melhor os cavalos, eu conseguiria ter cavalos melhores. E por tabela eu ia cumprir meu objetivo. Aquele problema que você estava tendo no começo, se o cara mandava o cavalo de novo, foi Acabou. acabando. Acabou. Porque se tu Cara, quiser trazer um cavalo para mim, tu pode trazer. Mas tu tem que participar do processo. Senão não precisa me trazer. Eu posso indicar outros amigos, colegas aí que fazem o trabalho. deixa eu olhar aqui. O pessoal foi mandando as Vamos, perguntas. tem Agora eu estou bastante. ficando esperto. Eu estou copiando e colando no Word aqui. Agora eu não perco mais as perguntas. CT rédea solta. Eu também, ele, lá no começo da conversa, ele falou assim: eu também troquei a carreira de joalheiro pela de domador e treinador. E Que professor de legal. equitação clássica e western. Olha que legal. Que legal. Eu acho que eu conversei com esse pessoal do CT Rédea Solta na live passada ali que eu fiz com o Alessandro, veterinário. Se não me Aí engano, o colocou pessoal depois participou. aqui, ó. É o mesmo que se libertar de uma prisão. Exatamente. É exatamente isso. Hoje as pessoas elas vivem num desespero. Tem muita gente que trabalha, o ano passa, entra, vira ano. Aí tu pergunta, o que que tu fez da vida? Bah, nem sei. Nem viu o tempo Então, passar. nem vi o tempo passar. É Tá o que todo mundo. A Bruna comentou aqui, o estresse é devastador para o corpo. O estresse, ele altera todo o metabolismo, tudo, a cabeça. Cabeça. O Não, CT Rédea Solta, ele comentou também aqui, ó. Comecei no cavalo como tratador. Ele que era joalheiro, joalheiro. né? Após passei para auxiliar de treinador na cabanha Malfer. O Marcos, nosso amigão Marcos Cisso, lá do Dicas.cavalo, Sim. ele botou aqui: eu vejo muito paralelismo no trabalho do Felipe com os documentários do Martim. Agora faz sentido por quê, né?
A base do meu trabalho veio do Martim, boa base do meu trabalho veio do Martim, tá? Da forma como ele interpreta cada situação. Até hoje a gente conversa, se fala, e assim, como ele interpreta a situação, ele não julga. Ah, aquele cavalo é isso, aquele cavalo é aquilo, não. Ele dá tempo para o cavalo. Uma coisa que eu aprendi com ele, até por isso que intensificou o hábito do chimarrão, ele tá domando um potro, um cavalo, eu falo, que ele toma chimarrão assim, mas é um troço absurdo. Não sei como é que cabe tanto. O tanque do homem é gigantesco. Bebe, 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 bebe chimarrão que é forte, sério. E uma erva forte, uma erva uruguaia forte, que o dia que eu fui fazer o curso com ele, me abriu um buraco no estômago, assim. Tão forte que é. Deus o livre, não dei conta, passei vergonha. E ele fala assim, tu começou a doma, porque o processo da doma, do treinamento, ele dá errado quando tu perde a paciência. Exatamente. Dali em diante começa a dar tudo errado. Tu vai indo bem, vai indo bem. Quando tu não tem mais ou subsídio ou informação para dar continuidade, o cavalo tu começa a não conseguir se comunicar, é ali que começa a desandar o treinamento, a doma, enfim. E aí ele falava assim, começou a perder a paciência, sai e toma um chimarrão. Toma ali 2, 3 cuias, volta, se acalma e volta. Dá uma relaxada. Porque quando tu relaxa, o cavalo relaxa, tu relaxa, uh, e aí tu começa a rever o que tu tá fazendo. E aí tu vê que tu tá errado. Mais pergunta lá? Vamos lá. Bem, deixa eu aproveitar o embalo aqui. Vamos. O Paulo Ayala, ele botou aqui, ó, não sei de quem é essa frase, mas é boa. A primeira coisa que você tem que entender é a última coisa que você vai entender. Justo. Baita frase. Para raciocinar, né? Aí ele Uma botou, baita... a gente tá falando do proprietário, falou que o proprietário faz parte do processo. O proprietário e o pessoal da equipe que trabalha no Aras, né? A equipe que trabalha. Porque o proprietário às vezes monta só de final de semana, mas o tratador, o cabanheiro é todo dia. O Marcos, ele perguntou aqui, como e quando você começou a cobrar pelo trabalho? Quando eu comecei... E como? Como é que você falou assim, agora eu vou começar a cobrar? Tá. Eu comecei a cobrar a partir do momento que eu fechei uma parceria com esse é um grande amigo, um veterinário, criador, domador também aqui de Caxias do Sul. Até mandar um abraço para ele, que é o veterinário Cassiano Boff. Tá? Quando eu comecei a ter o primeiro cavalo, eu coloquei ele lá, né? Porque eu não tinha espaço. Acabei conhecendo ele por intermédio de amigos e levei meu cavalo para lá. Ele tem uma estrutura incrível e eu comentei do que eu estava fazendo esse projeto. Ele me abriu as portas para lidar com alguns cavalos que ele tinha lá. E eu falei assim, Cassiano, tá tendo bastante procura. Ele falou, faz o seguinte, oferece a minha hotelaria aqui, tá? E eu te cedo todo o espaço para tu trabalhar. Olha que Não te legal. cobro nada. Então tu hotela o cavalo, falou, cobra tanto para cobrar cocheira com alimentação. Ele tinha umas baias que eram mais simples, mais afastada do Aras, indo uma outra área do Aras, que é só para cavalo que está trabalhando, não é o cavalo que fica encocheirado. Ele falou, tem 5 baias ali, ó. Usa aquelas baias. Fala pro pessoal trazer os cavalos aqui, tu trabalha. Tu tem toda a minha estrutura, tu não precisa tratar, tu não precisa fazer nada. Tu só vem e desenvolve o trabalho. Aí eu comecei a formular. O pessoal me ligava e falou, eu tenho um espaço agora, tu traz aqui o teu cavalo, custa tanto para hotelar o cavalo, a hotelaria não é minha, tá? É tipo um parceiro meu, e eu cobro tanto pelo trabalho. Esse tanto pelo trabalho, eu ia até a propriedade da pessoa para avaliar o cavalo, né? Para ter uma noção de quanto tempo ia levar aquele trabalho, se era aquilo mesmo que ele estava me passando, que às vezes ele falava, precisa fazer isso no cavalo. Chegava lá, não era nada disso, era bem mais simples ou bem mais complicado. E aí eu montava, mas... Antes dele levar o cavalo, você ia onde ele estava? Eu ia lá. O meu trabalho assim, fala assim, pô Felipe, mas é cansativo. Pô, mas é todo na contramão do que todo mundo faz. Por isso que é diferente. Que é na contramão. É na contramão. Eu vou lá e já chegou muitas situações, muitas situações em que eu cheguei assim na propriedade da pessoa e tu vê que realmente a pessoa não tem condição. Não tem um reboque para te trazer, não entende muito de cavalo, mas a paixão que ela tem pelo aquele cavalo é maior do que a minha até. E já chegou muitas vezes eu falar assim, seu fulano, faz o seguinte, eu vou passar aqui o final de semana que vem, eu venho aqui. O senhor me dá o que o senhor puder. E eu vou iniciar esse trabalho, portanto, junto comigo aqui, colado do meu lado. E depois o senhor dá continuidade.
Não foi uma, nem duas, nem 10 vezes que eu fiz isso. Tá? Eu faço isso, eu preciso trabalhar? Preciso. Tenho conta? Bastante conta. É. Só que assim, eu tento ser o mais justo possível, sabe? Quanto a valores, sobre a condições, porque o meu objetivo, eu não tenho ambição de ser um cara famoso, eu não tenho ambição de ser um cara assim rico, não é essa a minha ambição, não tenho ambição de ter criatório de cavalo, não, não é essa. Quando eu saí, quando eu me desliguei de tudo, Thiago, eu entendi que eu precisava ter um legado, eu precisava deixar alguma coisa. Eu trabalhei tanto para outras pessoas, eu enriqueci tantas empresas aí, com a minha saúde, que é isso que eu doava, eu trocava a minha saúde por uns trocados, Você tava se matando, você quase se matou. eu quase me Teve matei. Que eu dois falei, infartos. eu preciso deixar alguma coisa para frente, para alguém. Eu preciso fazer alguma diferença nesse mercado do cavalo. Não sou melhor que ninguém, nem pior que ninguém. Não é para ser de melhor que ninguém, é para ser eu mesmo. É o que eu posso oferecer. Tem um custo? Tem, porque eu preciso me manter. Agora eu estou num processo de mudança, não sei se tu viu ali no grupo. A propriedade que eu arrendei foi vendida, então eu estou sem praticamente correndo contra o relógio para me mudar, buscando uma propriedade para conseguir levar os meus cavalos e de clientes. Então tá bem difícil, mas vou encontrar. Estamos aí num processo Com aí para certeza, encontrar. vai. O Vai pessoal ter muita tem porta muito que vai hábito. abrir. Oi? Vai ter muita porta que vai se abrir para você. Se Deus quiser, eu vou continuar, porque esse local não é só para mim morar e levar minha família. É um local em que eu quero receber os amigos, como eu faço na minha casa hoje, receber os amigos, trocar informação. E a Livre, na verdade, ela não é só o meu trabalho, não é só uma filosofia de trabalho. É uma comunidade de pessoas que eu estou buscando criar. Uma comunidade, como tu vê ali no nosso grupo do WhatsApp. É uma Sim. comunidade de pessoas. Tu nunca me viu vendendo um curso ali. Nunca me viu vendendo nada ali. Não é o objetivo. O É objetivo troca é de informação. reunir pessoas, porque eu vejo que quem entra no mundo do cavalo agora tem muita vergonha. Tu é instrutor de curso, tu sabe como funciona. Tem gente que tu olha na cara dela, ela tá morrendo de dúvida, mas ela tem vergonha de perguntar. É assim E aí mesmo. ele sai do curso com mais dúvida do que ele entrou. É. Sabe o que eu falo nos cursos pro pessoal? Eu falo assim, gente, vocês têm que perguntar. Não existe pergunta boba. Boba é quem não pergunta. A mesma dúvida que você tá e você tá achando que é uma pergunta boba, que todo mundo vai rir de você, um outro cara que tá aqui com experiência pode estar com a mesma dúvida que você. Exatamente. É como diz, a pergunta estúpida é aquela que tu leva de volta para casa. Exatamente. Então, essa é a minha função. Claro, tem o trabalho de doma, se quiser trazer um cavalo, tem espaço, vamos domar, vamos trabalhar, tem que corrigir comportamento, também é um cara que trabalha com comportamento. Existe o custo para isso, existe o nosso trabalho, o nosso risco, porque é arriscado. Se eu quebrar uma perna e tu me Claro que traz é. um cavalo, tem que te ligar, bate, eu vou ficar uns 20 dias, um mês parado. Mas por que, Felipe? Porque eu quebrei a perna no cavalo do outro cara ali. Nós só temos o nosso chassi aqui para trabalhar, não adianta, e a cabeça. Então a gente tem que preservar, né? Tem que cuidar. E então assim, só que sempre que eu posso ajudar, eu ajudo. Porque lá na frente você não sabe, eu já precisei de muita gente, preciso até hoje. Muitas das pessoas, olha, eu não tinha noção, de verdade, de coração. Eu não tinha noção que tanta gente me queria tão bem assim. Quando surgiu esse problema da troca da propriedade aí, muita gente, mas olha, não foi um nem dois, foram muitos, me ofereceram, Felipe, eu tenho um espaço para meus cavalos, é simples, mas se quiser trazer os teus cavalos, deixa os teus cavalos aqui até tu achar um lugar. Não importa o tempo, não te cobro R$ 1, tu já me ajudou tanto lá atrás. Lembra do meu cavalo, gente que eu nem lembrava às vezes. Lembra do meu cavalo, tu me ajudou pela internet ali e tal. Traz teu cavalo aqui, que os teus cavalos aqui eu consigo abrigar eles aqui. Muita gente me ajuda muito aí. Então, assim, é uma corrente. Troça é uma corrente. Tá? Então, o que eu busco formar com a Doma Livre, além de treinar pessoas, porque o meu trabalho é treinar os cavalos e quase que domar os proprietários. Aproveitando isso que você está falando aí, uma outra coisa que o Paulinho colocou, ele falou assim, querendo ou não, todo mundo que lida com cavalo está treinando. Exatamente. Exatamente. É um treinamento constante. Né? Não para. Cada cavalo ensina mais pra gente do que o anterior. Quando a gente pensa que já sabe tudo, vem um cavalo que desafia tudo que a gente acha que sabe. Aí É a gente fala, assim, puta vida, lidei com 50 lá atrás, esse aqui nada funciona. E aí? É por isso que também eu trabalho com essa questão da doma livre. Livre não é só o livre, o cavalo tá livre, mas é livre de preconceito.
Não é um método fechado. Se tu me falar assim, Felipe, faz completamente ao contrário. Eu falo, não, capaz, eu que criei meu método, vou ouvir o Thiago, tá louco? Imagina, é assim, tem que ser assim, o cavalo vai ter que me responder assim. Nem que leve um mês, eu vou ficar assim. Não, fala, peraí, o Thiago já teve essa experiência, deixa eu fazer do jeito dele. Rápido, fácil. Vou agregar no meu sistema. Cavalos que têm aquele tipo de comportamento, eu vou agregar essa técnica aqui. E assim vai se moldando. Por isso que ele é livre. Livre de preconceito. Livre de um método fechado, só uma coisa funciona, só eu tenho razão. Não existe isso. É no sentido amplo da palavra mesmo, né? Amplo da palavra mesmo. Cara, que Amplo. legal. Ó, o Marcos Vinícius botou aqui, aprendendo muito nessa live, top demais, parabéns. Ah, O obrigado. Rafael Belo botou aqui, principalmente cavalo problema. Se algo fizer voltar ao problema, ele volta pior. Porque a gente estava falando daquela questão dos cavalos Exatamente. quando voltam. CT rédea solta. Hoje em dia existe uma grande carência de conhecimento sobre a comunicação com o cavalo. Hoje em dia o pessoal está muito focado, é como eu disse, nos métodos e nos resultados, né? Na metodologia. A metodologia, ela é muito importante, mas às vezes tu tem que parar um pouquinho e olhar o cavalo, entender por que está funcionando ou não está funcionando. Por que ele está conseguindo evoluir e os que não estão conseguindo evoluir, por que ele não evolui naquela metodologia que tu sempre usa? Às vezes aquele cavalo tem mais dificuldade. Então tu tem que ter recursos diferentes para fazer a mesma Exato. coisa. Por isso é importante a gente fazer curso também. Eu faço seguido. Essas lives que estão tendo aqui, eu sempre que posso, eu estou acompanhando. Porque na minha casa a internet é ruim. Hoje eu estou aqui em outro lugar para conseguir ter uma conexão boa para render. Senão em casa é complicado. A gente mora para fora, assim, no interior, a internet é bruta. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa aqui que o pessoal foi colocando. Vamos lá. O CT rédea solta, saber analisar e interpretar o comportamento do cavalo, o comportamento de cada cavalo individualmente, né? Cada ser é um ser, né? Às vezes é o que dá certo para um não dá certo para outro, né? Exatamente. Paulinho botou aqui, as pessoas querem ter bons cavalos, mas não se preocupam em ser bons cavaleiros, olha só. É o que eu falei do conjunto, né? O cara quer só que o cavalo seja bom. Mas se ele não evolui, se ele também não aperfeiçoa, não aprende, vai buscar aprender, ele não vai conseguir tirar um bom resultado. Aí o Thiago Vieira colocou aqui, concordando com o que o Paulinho falou, sempre acha que o problema é o cavalo. E às vezes não é, às vezes é o manejo, né? Quantas vezes você já foi na propriedade? Não preciso fazer nada. Não, é só mudar um detalhe, dois no manejo, o cavalo muda completamente da água para o vinho. É. O Rafael Belo botou aqui, Paulinho, o cara paga uma fortuna no potro, gasta com suplemento, mas na hora de domar, acha que qualquer um pode fazer. E tá certo, qualquer um pode fazer. Só que tu tem que Bem, ter um projeto. Qual é o projeto para aquele cavalo? Tu quer qualquer doma? Qualquer cavalo? Não. É a mesma coisa quando tu compra um carro. Tu leva em qualquer mecânico, uhum. né? Tu faz tuas compras do teu lugar, a tua alimentação em qualquer supermercado, tu come qualquer comida, faz qualquer coisa. Não, tu busca o melhor. Então não tem segredo. Se tu dá a melhor ração, melhor suplemento, melhor hotelaria, por que a doma é menos importante que esse processo? Exato. Perfeito. O Mauro, ele colocou aqui, muitos donos de cavalos só interagem com o animal no final de semana. Você Essa tem é uma realidade. hoje em dia, eu uni a Doma Índia com o Beatles Training e está dando muito certo. Tem um vídeo seu, eu vi esses dias falando sobre o Beatles, né? Você quer falar? Fala um pouquinho aí. Da sua O experiência. Beatles um termo mais moderno, aí muita gente não vai saber o que é. O Beatles nada mais é que o trabalho sem embocadura, sem nada dentro da boca do cavalo. Tá? Pode ser só o buçal, pode ser uma cordinha no pescoço, pode ser sem nada. Tá? Eu aqui tenho um potro que eu já estou domando ali, que está com 2 anos e 6, 7 meses ali, que é da raça Campeiro, é um marchador. Tá? Ele tem uma morfologia muito parecida com o crioulo. Ele é um cavalo nativo aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tá? Ele é um cavalo, uma raça muito antiga. A gente está resgatando. Tem muitos criadores aqui do Sul que estão resgatando essa raça. A associação está crescendo.
Eu não faço parte da associação, tá? Eu não me envolvo nessas questões de raça. Tanto que em casa eu tenho campeiro, eu tenho crioulo, eu tenho árabe. Já lidei com quadrilha de milha, manga larga, lusitano, andaluz. Tudo que é tipo de cavalo. Cavalo para mim é tudo igual. Salvo as diferenças, as características. Mas assim, a ferramenta externa, eu sempre inicio os cavalos. Ele é um cavalo garanhão, um cavalo inteiro, né? Um cuiudo, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, um garanhão aí. E eu estou iniciando os cavalos que são meus, que eu compro os cavalos que eu tenho em casa, Thiago, eles são todos para curso. Todos. Então não existe nenhum cavalo perfeito. Todos saem para estradas, todos andam, só que cada um tem a sua particularidade. Todo cavalo tem um defeitinho. Todo. Não existe um cavalo perfeito. E esses defeitinhos, a gente que tem experiência sabe conduzir o cavalo. Só que quando o aluno vem fazer um curso, então em casa eu tenho um cavalo que não para montar. Eu tenho um cavalo que é difícil de pegar no potreiro, no campo. E eu consigo pegá-lo, que a gente tem uma técnica e um jeito certo, sem usar ração, sem usar nada. Só que quando o aluno vem fazer um curso, eu quero que ele vivencie na prática. Que eu acho muito fácil. Você tem um cavalo que não para montar. Não, se ele não montar, se ele não parar, tu começa a girar assim, girar assado e ele vai parar. Não vai parar, não. Não é na Cara, não primeira tem que ele... cliente. Então, os cavalos que eu tenho aqui, eles são para curso. E esse potro é um projeto diferente. Ele veio para mim com 9 meses, depois do desmame. Está comigo desde os 9 meses. Aí o pessoal pergunta, quando tu começou a domar? A hora que desembarcou do rebote, do caminhão. Ali eu comecei a domar o potro. A domar, o que tu fez? Já botou a sela, saiu? Não. A doma é um ambiente muito mais amplo do que conseguir montar no cavalo. Propriamente. Montar é a cereja do bolo. Montar tem que ser a parte mais fácil. O trabalho vem todo lá atrás. Montar é o reflexo de meses de trabalho. Então, assim, esse potro, ele é um garanhão, ele está sendo trabalhado tanto de bridão quanto só num buçal. Um buçal que tem isso eu aprendi com o Martim, ele me deu um dos buçais que eu fiz o curso. É como se fosse um side pull, né? Ele tem duas argolas aqui que a gente engata as rédeas ali e vai trabalhando ali. Porque esse cavalo é um garanhão que vai para cavalgada, ele vai para qualquer lugar, para desmistificar um pouco essa questão do garanhão, não pode ir para qualquer lugar. Doma de garanhão é mais difícil, tudo para garanhão é mais difícil. O garanhão, ele tem as particularidades dele, com certeza, mas a essência ainda é de cavalo. É o que você postou uns vídeos agora recentemente, não é? É um ponto tostado ali. Isso. Então esse cavalo está sendo preparado, ele fica no meio das éguas, monta em pelo, ele sai no meio das éguas, ele entra, sai, para. Esse dia minha esposa estava filmando um vídeo resposta para um amigo, para um aluno ali, e eu tenho uma égua árabe no cio. Eu falei, não, vamos encostar ali. Ele precisa aprender que a égua pode estar no cio, ele pode Eu vi, cheirar, eu vi ele esse pode vídeo. chegar perto. Mas quando eu sair, quando eu pedir para sair, ele tem que automaticamente atender o meu comando, não o instinto dele. Eu não vou bloquear o instinto dele. Ele pode ir lá cheirar, é normal. O que ele não pode é passar do limite. Então eu treino Eu muito os faço isso com o limites meu, do cara. cavalo. Eu faço isso com o meu. Às vezes as éguas estão no lavador, amarrado em algum lugar que tá mexendo. Eu vou soltar ele no piquete. Eu faço questão de passar, fazer ele ficar quieto, parado. Ele Parado. relincha, eu vou, corrijo, até ele tá mudando. O cavalo tá É outro bicho, né? bem mais Porque tranquilo. o mercado do Garanhão ele acaba sendo muito restrito. Ninguém quer mais ter cavalo inteiro. É. Claro, saber lidar. Tem que saber lidar para não se envolver num problema. Mas é possível. Então esse cavalo é um projeto para isso aí. Pô, que legal. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Tem muito comentário, o pessoal tá adorando, cara, essa Ah, história tua aí. E eu tô deixando você falar, não tô nem me metendo, porque acho que a gente tem mais que escutar você. perfeito. Eu que falo. Fala um pouco de ti, conta um pouco. Eu conhecer um pouco da tua história, porque eu também não conheço toda a tua Não, história. hoje a gente tá conhecendo o Felipe aqui, rapaz. Não tem essa não. Ó, o Marcos, do Dicas Ponto Cavalo, nosso parceiro, ele botou aqui. O Martim pega o cavalo, deixa livre no piquete, senta próximo com a garrafa de chimarrão e fica. É o que você estava Ah, falando aqui. isso aconteceu no curso que eu fui com ele lá. Tinham 5 alunos práticos. Eu era um desses 5. E era um piquete próximo do outro, assim, um quadradinho de 4x4. E aí ele separou 5 cavalos, tudo em espanhol, tu tinha que se puxar para aprender, para ouvir, entender. Tinha um cara lá que traduzia algumas coisas. Ele é um cara que fala muito pouco. Hoje ele já é mais eloquente, fala mais. Mas ele é um cara que falava muito pouco. Ele falava assim, ó, o meu curso não tem apostila. O meu curso, ele não tem passo 1, 2 e 3. Vocês vão olhar
e vão entender, porque o cavalo vai me dizer quando eu posso ir e quando eu não posso ir. Aí a gente, todo mundo empolgado para ver como é que ele ia fazer, né, para o primeiro contato com o cavalo. Aí ele me chega, entra dentro da mangueirinha ali, com a cuiazinha dele de chimarrão e senta no chão. Digo, perdi meu dinheiro. Perdi meu dinheiro. Não. Aí Esse até cara eu não vai sentei fazer lá nada? de fora. Até eu sentei lá de fora e fiquei assim, falei, puta, eu viajei do Rio Grande do Sul pro Paraná, em Palmas, no Paraná. Puta, viajei ontem o dia inteiro para ver o cara sentado aqui. Mas não deu outro, já. Ele sentou, tomou chimarrão, como se o cavalo não estivesse lá. E antes o cavalo não parava de relinchar. Relinchava, relinchava, relinchava. E ninguém não conseguia ouvir as outras pessoas. Ele entrou, o cavalo parou de relinchar. Ele sentou, o cavalo virou para ele, olhava para um lado. E ele quieto, tomando o chimarrão dele como se não estivesse ali. O cavalo chegou, cheirou as botas dele, estava sentado com os pés esticados assim. O cavalo cheirou as botas dele e ele lá. O cavalo saiu, deu uma volta, cheirou as pernas dele, ele lá. A hora que o cavalo se afastou, parece mentira. O cavalo se afastou, ele levantou, entregou a cuia assim para outra pessoa que estava fora, falou: me empresta o buçal. Ele chegou de lado no cavalo, encostou a mão, jogou a corda por cima do pescoço do cavalo, deixou o cavalo quieto. Não tentou pegar por debaixo, puxar e segurar. Só cruzou a rédea, a corda por cima. Saiu, deu um passo para o lado, deu um outro passo de volta para o cavalo, pegou a corda por debaixo, veio com a ponta da corda alisando o pescoço do cavalo, com a mão e a corda, passou em cima da testa do cavalo, entre as orelhas, tal. O cavalo deu uma balançada de cabeça, ele parou, continuou, tal. Não deu 2 minutos, ele botou o buçal e saiu cabrechando o cavalo. Só que eu cheguei no dia anterior, eu vi que o cavalo era chucro. Porque eu cheguei um dia antes, para conhecer ele, para conversar, e eu vi o cavalo sendo trazido do campo. Não foi nem, sabe, foi colocado num brete, abriram um corredorzão e largaram os cavalos lá dentro. Aí me caiu o queixo. Eu falei, eu preciso entender como é que esse cara faz isso, porque não tem explicação. Eu fui em todos os outros cursos, era uma briga, e cavalo empina, e nego joga a corda, e aperta aqui contra a cerca, e pega e puxa no cabresto. Falei, o cara não mexeu um dedo. O cara nem suou. Eu falei, peraí, isso aí é trabalhar com a cabeça. Preciso aprender com esse cara. Na verdade, ele despertou a curiosidade do cavalo, né? Hã? Ele despertou a curiosidade do cavalo. A curiosidade do cavalo. Ele usa a própria. Ele usa tudo que o cavalo tem a favor dele, não contra ele. Cara, que joia. Olha só, já vai, a live cara, já deu 1 hora, viu? Já deu 1 hora? Na Já minha deu cabeça 1 hora. 20 minutos. Cara, que história, ô Felipe, ó, eu vou fechar essa aqui então, antes de cair, porque eu já consegui salvar todas as perguntas dessa, tá tudo salvo aqui pra gente já vou retomar na próxima, Aí no na próximo próxima tempo. eu tenho só as perguntas, tá? Daí a gente Tá. fica para não ficar Não, sem se tiver resposta. alguma coisa para você completar, você completa. Beleza.